sem pilha. Tá dando vermelho. Peraí, quanto? Já é 7h30. Hã? 7h30? Esperar um pouquinho, tá? Um minutinho só. Tá. Já podemos. Boa noite, queridos amigos. Boa noite a vocês que estão nos acompanhando na corrente espiritual do Hospital da Luz. Esses espíritos que estão aqui, amigos, sempre nos amparando, lembrando que esse trabalho de vibração, ele é preparado pelo plano espiritual, não agora, é preparado muito antes. Então a gente espera que todos que estão aí pedindo ajuda vibracional, a ida dos mentores até as suas casas, que estejam também preparados.
Nada aqui é feito de improviso, que eu havia falado há pouco. E como a preparação para o trabalho requer uma prontidão, uma vontade, pedimos para que todos que colocarem os papeizinhos pedindo ajuda, estejam também preparados, prontos para receber os amigos espirituais dessa casa. O tema de hoje é viver entre planos. Eu vou explicar. Para mim foi muito difícil entender só com esse tema, só com esse dizer, porque é muito amplo isso, né? Então, como saber qual é a direção que os mentores estavam me apontando? Foi muito difícil para que eu entendesse exatamente qual a direção, como é feito isto. Nós seguimos sempre um método para chegar aonde a gente quer chegar, óbvio. Então, primeiramente vamos dizer, o que são esses planos, esses tais planos que a gente vive? Algumas pessoas dizem dimensões, mas a gente sabe que o certo é planos. Que nós estamos falando, viver entre planos. Alguém pode dizer viver entre dimensões. Para entender esse conceito, temos que dar o significado à palavra planos, o plano, na versão espiritualista, quando se trata de um olhar espiritual. E para isso a gente tem que adicionar a palavra vibração e sintonia. Muito bem. Nos manifestamos conscientemente e principalmente no plano da matéria. A gente vive nesse plano manifestado com o nosso corpo material, os nossos sensoriais todos apontados para o material. Então, no plano da consciência, podemos dizer que a maioria das vezes, raramente, saímos na consciência, saímos desse plano. Muito bem. Essa matéria densa, ela tem uma faixa vibratória específica, não é mesmo? Né? E o nosso corpo físico, ele é adaptado através dos nossos sentidos mais básicos para interagir positivamente ou negativamente com essa matéria, nesta matéria. Lembre-se que eu estou falando positivamente ou negativamente. E interagimos na superfície do planeta. Muito bem. Por um certo período de nossa vida enquanto estamos encarnados. Não é? Não nos esqueçamos que temos um outro corpo mais sutil, que é alguém que podemos dar o nome de perispírito, ou tantos nomes, né? Mas um corpo mais sutil, que também nós nos manifestamos, né? E constantemente nós nos manifestamos em qual plano? Não é nesse plano que nós estamos adaptados no plano da matéria, na consciência. Mas quando nós estamos no sono físico, o que é que acontece? A gente se desliga do corpo material, ele fica ali dormindo, e a gente, nesse corpo sutil, começa a interagir também com os sentidos já mais ampliados, um corpo mais adaptado para essa interação. Então, nós vivemos na realidade basicamente em dois planos, não é? E esses
planos, eles interagem entre si. Isso é que é interessante. Você não pode dizer que você vive só no consciente quando estamos acordados. Aqui nós estamos interagindo no plano material. E que quando nós nos desdobramos no corpo físico, a gente vai interagir no corpo sutil, com o corpo sutil. Mas existe uma interação entre eles. Então não podemos desconectar essas duas vivências, esses dois planos, esses dois mundos. Não existe essa desconexão. Muito bem. Nós vivenciamos aspectos entre esses dois planos muito iguais e contínuos. Ou seja, as pessoas pensam que no plano sutil a vida é muito diferente da vida que nós vivemos agora. São absolutamente semelhantes. E existe uma continuidade, ou seja, tudo que eu sou ou que eu faço tem continuidade e repercute no plano sutil, na outra vivência. Então, se a gente vivencia tudo isso, como é que nós podemos elevar a nossa consciência, a nossa vibração? É somente elevando neste plano, lembrando que nós temos consciência, nós temos continuidade. A gente sempre fala assim, quando lembra de nosso lar, não é? A gente fala assim, eu gostaria de desencarnar e parar em nosso lar. Esquecendo que tem um umbral. Mas a gente quer parar em nosso lar. Só que para parar em nosso lar, a gente tem que começar aqui, no plano físico, nas interações com o corpo físico, com o plano material. Se as pessoas vivem superficialmente ou não se preocupam despreocupadamente em relação a tudo, a ecologia, a ajuda ao próximo, enfim, se vive assim, como quer parar no nosso lar? Tudo, nós temos que pensar que nós temos essa continuidade o tempo inteiro. Então, hoje, o dia de hoje é um dia que eu tenho que viver intensamente o meu espírito. Porque eu sei que quando eu for no corpo físico, no sono físico para o plano sutil, eu comecei a trabalhar a minha vida aqui. Quando desencarnar, é um reflexo da sua vivência aqui, dia a dia. Então, o que esse conceito de evoluir? Todos falamos assim, eu gostaria, estou aqui para evoluir. Tá. O quanto você cuida de aspectos muito triviais no planeta, tipo cuidado com animais, cuidado com a superfície do planeta, com as plantas, com a alimentação, enfim, com as relações interpessoais. O quanto você cuida? Porque evoluir começa aqui. As pessoas pensam que não, quando eu desencarnar eu vou evoluir do lado de lá. Não evolui, não. É contínuo. Essas vidas, elas são muito próximas. E o nosso pensamento, o nosso agir, deve ser entendido como uma consequência um do outro. Então, o meu pensamento vai me levar, sim, ao nosso lar ou a dimensões superiores. É o meu pensamento e o meu agir que vai me conduzir lá. O meu pensamento e o meu agir hoje, aqui.
Estando aqui na matéria densa, ou na matéria sutil, a vida feliz e harmoniosa depende de como se traduz a vida. O ser humano constrói o seu padrão vibratório em que queira se manifestar, se conduzindo ética, cosmoética e transcendendo a moral social e intrafísica. Viver em sociedade não é fazer e pensar como todos, e sim através da reflexão, da ponderação e da execução do bem a todo o planeta é que vamos construir o nosso nicho vibracional. Eu achei interessante essa expressão, nicho vibracional. Não tinha visto falar? Eu não, para mim, né? Então, assim, se a gente quer construir aonde a nossa casa, a nossa sociedade perfeita, os nossos amigos amorosos, um local lindo para viver, a gente tem que construir a partir daquilo que a gente pensa hoje, aqui e agora. Muitas vezes a gente vive em sociedade e acaba caindo em armadilhas de comportamento que não nos deixa alcançar um padrão vibratório mais elevado. Com coisas simples, não é? Se a gente não precisa de nada e sai para comprar dentro de um shopping. Nada contra comprar, mas você não precisa. E você está comprando, e você está comprando, e você está comprando. Não é? Se você desperdiça alimento, joga fora alimento, compra demais e joga fora. São pequenas coisas. São ações tão pequenas que a gente, pensando muito raso, não interferiria na minha vida pós-matéria, mas interfere muito. Não é só a oração que eu faço, não é só a casa que eu frequento em dias específicos. Não é isso. É o dia a dia que vai nos conduzir à quarta, à quinta, à sexta, à sétima dimensão. É isso, simples assim. A felicidade que procuramos na matéria física passa pelo entendimento da transitoriedade dessa manifestação. Tudo é transitório aqui, tudo passa. Então eu não posso querer viver 24 horas focado na matéria que vai passar, que é transitória, que vai acabar. Simples, pessoas que são aficionadas pelo culto ao físico, a matéria vai acabar. Coisas assim, desse tipo, esses excessos, que faz com que a pessoa perceba muito pouco da vida espiritual. Não é? A felicidade espiritual, meus amigos, é um outro modo de viver. Porque a nossa sociedade, ela nos conduz a uma vida de querer, não é? Hoje nós estamos vivendo uma sociedade de muito querer. E se nós nos pautarmos somente para nesta materialidade, a gente vai vivendo uma ilusão, vivendo maia. Porque tudo isso é transitório, tudo isso passa. E este modo de vida raso, o que
promove hoje, que a gente vê muito, é a frustração. Pessoas frustradas, pessoas doentes, material, no corpo físico, doente psíquico, doente da alma. Essas pessoas estão frustradas porque não entenderam que tudo passa. E construir um nicho vibracional é transformar. E transitar entre esses dois planos, que é o que nós fazemos o tempo inteiro, que são tão similares na maneira de ser, tem que ter o foco na transcendência e na ascensão para níveis mais altos. O que isso quer dizer, meus amigos? No nosso corpo físico, no nosso sono físico, nós nos deslocamos para um mundo tão próximo ao nosso que raramente pessoas percebem que estão fora do corpo. Mas quando você aqui, no consciente, você foca que você quer transcender esse aspecto tão similar e quer ir para uma vibração mais alta, umas paragens vibracionais mais altas, você tem que ter esse foco aqui. Tudo uma questão de olhar o exemplo daqueles que transcenderam na matéria, que conseguiram ultrapassar esta barreira. Sabemos que nós temos na nossa história muitos amigos que transcenderam. Francisco de Assis foi um, né? E tantos outros, né? Tantos outros. Mas para que eles fizessem isso, eles se esforçaram muito. Não é pouco. Eles tiveram que ser muito altruístas e tiveram que entender a espiritualidade, cada um de acordo com a religião, né, que estiver inserido, não é? Mas o esforço foi muito grande. Isso quer dizer que não podemos imaginar que as coisas vão ser feitas sem que não nos esforçarmos muito e muito e muito. Compreendemos que assim como em nosso amado planeta Terra, ou em qualquer lugar do universo, as regras são as mesmas. Interessante que isso foram palavras dele, quando eu começo, daqui a pouco eu ouço, aí já os mentores, já são os mentores já falando. Que as regras são as mesmas, ou seja, mundo mais denso, mundo menos denso. É tudo igual, não importa o planeta. E agora uma palavra deles, amigos e irmãos do Hospital da Luz. Não estamos aqui dizendo que trata-se de tarefa fácil, e sim que existe essa possibilidade de viver e que estamos sempre ao lado de vocês, mostrando o caminho que para nos ouvir e entender basta parar e refletir no que é realmente importante para a sua paz. As palavras dos nossos amigos mentores indianos. Parar e refletir. O que a gente menos vê hoje em dia. Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso tudo. A maioria se vê num efeito manada que não para. Como quer ouvir mentor? Como quer ouvir orientação dos seus mentores, dos seus amigos espirituais, do seu anjo da guarda? Como?
Se não para nunca. Está sempre. Hoje em dia, principalmente com a tecnologia, ou com o celular, ou com uma televisão, ou com um headphone, fazendo, estudando, trabalhando, fazendo, estudando, trabalhando, se divertindo. Como? É por isso que nós vemos hoje o que vemos. Pessoas doentes da alma. Porque não entendem essa magia simples. Que para ouvir os mentores que estão sempre ao lado, é preciso abrir os ouvidos do Espírito. Senão não é possível. Vive-se de um plano ao outro, na inconsciência. Inconsciente aqui será o inconsciente no plano sutil. Está em problemas, em deficiências aqui, estará em problemas e deficiências no plano sutil, nos umbrais da vida. É simples assim. Não existe magia, não existe... Não. Existe muito esforço, muito trabalho espiritual, muito trabalho ao próximo, muito altruísmo, muita doação. É assim. E com esta mensagem, que a meu parecer, a princípio me pareceu tão simples, depois eu fui lendo e fui entendendo o que eu tinha escrito, eu digo, nossa, de simplicidade não tem nada, tem é de problema. Que o fazer é que é difícil. Fazer. Pois nós somos cobrados o tempo inteiro para pensarmos e agirmos como todos os outros inconscientes agem e pensam. Simples assim. Existe essa cobrança. Você tem que. Muito bem. E com essas palavras, nós vamos agora, eu vou fazer uma vibração especial. Antes de fazer a vibração, para aquelas pessoas que nos pediram, vamos fazer uma vibração de amor e solidariedade com o sofrimento dos nossos irmãos em Beirute, no Líbano. Que os desencarnados naquela tragédia sejam amparados e os atingidos e feridos sejam consolados, como se não houvesse mais espaço para a tragédia e para a tristeza. Que fique diante dessa grande tragédia uma lição para toda a humanidade. E vem de encontro àquilo que nós falamos antes, o descompromisso, a inconsciência. Foi o que aconteceu lá, que gerou todo esse sofrimento, descompromisso de alguns. Que sirva de grande lição, mas não somente para eles, mas para todos nós. Que nós sintamos que cada família atingida poderia ser a nossa família aqui no Brasil. Que cada casa destruída poderia ser a nossa. Que cada lágrima que estão derramando poderíamos ser nós. Então, que sirva de lição para que tenhamos compromisso
com a sociedade, com o bem-estar do próximo. Que não sejamos negligentes com nada. Que aumentemos a nossa responsabilidade enquanto ser social. É isto que sirva para que façamos uma reflexão de nossa vida e olhemos para trás e vamos perceber aquilo que não está muito bem feito, que poderia ser melhor cuidado. Qualquer coisa que possa atingir o nosso próximo, que seja um nada, que seja um lixo na porta. Ali foi o grande lixo que foi deixado. Mas com a nossa vida, pequeno lixo pode ser colocado na porta do próximo. É a mesma coisa. Não vamos tomar como lição que os mentores dessa casa, dentro da possibilidade, possam ajudar todos que estão nos hospitais sofrendo. Pedindo às equipes espirituais que já estão todos prontos, os médicos. Vou ler o nome daqueles que estão em hospitais. Aurora Ribeiro, Hospital da Unimed de Jundiaí. José Ribeiro, também no Hospital da Unimed de Jundiaí. Paulo Henrique Costola, Hospital Santa Casa de Ribeirão Preto, na Avenida Saudade 456, Campos Elíseos. Ana Terra, Ualapiti, Hospital de Canarana, no Mato Grosso. Mayra Basso Mota, SHA, Conjunto 6, Chácara 33, Casa 10, Águas Claras, Distrito Federal. Liliane Cunha de Souza, está no México, não colocaram o nome. Patrícia Helena Cândido Souza, Rua Arno, Doneta 401, Jardim Progresso, Americana. Marília Pelegrino Prado, São Paulo, bairro Paraíso. Rosângela da Silva, Rua Desembargador Moacir César de Almeida, Bicudo, 180, Campinas. Valdirene Brocanelli, Maria Aparecida Brocanelli, Cátia Batista da Silva, Rua Deputado Pinheiro Júnior, 191, DIC 6, Campinas. Lucineide Laurindo da Silva, Antônio Carlos Laurindo Cotela e Maria Vitale Costola, Rua Américo Brasiliense, 1142, apartamento 171, Ribeirão Preto. Ricardo Costa Rodrigues de Camargo, Rua Jorge Antônio Cury, 251, Jaguariúna, São Paulo. Norma Vanderlei Piveta, Rua dos Alecrins, 246, apartamento 64, Cambuí, Campinas. Neiva Sueli Piveta, Roberta Beatriz Piveta, Rua Botafogo 480, Caminhos de São Conrado, Campinas. E uma família inteira, acho que eu já falei, tá. Todos
certeza estão sendo atendidos. E estes nomes, após esse trabalho, a gente coloca ali aos pés daquele Cristo, que as equipes espirituais continuam o trabalho deles. E muitos de nós, a maioria, no sono físico, desdobrado, vem ajudar. É assim que trabalhamos. Fiquem preparados todos que pediram, pois continuaremos o trabalho à noite. Eu agradeço muito todos que entenderam que nós somos uma corrente espiritual de trabalho, de amor,